Oi, gente! Olha, quem está aqui de novo sou eu. E aqui nesse canal, como já diz, é um pouco de tudo. Eu falo de Jesus, de relacionamento, de esperar. E hoje eu vou trazer um assunto sobre filhos, sobre o desmame. Olha, eu sou uma pessoa que eu não tive dificuldade alguma em amamentar. Desde o primeiro dia, Mateus teve a pega boa, não tive nenhuma dor no peito, não tive nada, 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 nada. Então, eu não sei o que é, graças a Deus, passar sufoco na amamentação. Apesar de saber que existe mulher que passa, né? Eu não passei. Agora, ninguém fala sobre o desmame, né? Que dói pra caramba, que o peito fica inchado, parece, não consegue nem botar um sutiã de tanta dor. Isso ninguém fala. E é sobre isso que eu vim falar com vocês. Então, se você é interessada no assunto, se você tem filho e quer fazer o desmame, não sabe como, se você não tem filho, mas você adora assuntos sobre filho, eu era assim também, eu adorava ver essas coisas, então já dá seu like, comenta, como é que foi para você essa experiência do desmame, se inscreve no canal, porque aqui realmente eu falo um pouco de tudo, um pouco sempre surpreendendo as pessoas. Então vamos lá. Bom, o Matheus, o meu filho, ele tá com 1 ano e meio. Quando ele tinha 11 meses, mais ou menos, 10, 11 meses, ele, durante o dia, ele começou a morder meu peito. E dói pra caramba. Meus amores, a gente vai na lua e volta, porque dói muito. E aí é involuntário você fazer cara de dor e às vezes até gritar, falar, ai, né? E o meu filho, no caso, levava um susto quando eu fazia assim, né? Então ele começou a parar de mamar de dia. E aí eu, sabiamente ou não, pensei, bom, se ele parou de mamar durante o dia, com 10 meses, eu vou tentar fazer o desmame noturno. Tentei, fracassei, falhei miseravelmente porque o bebê chorava muito, 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 copiosamente. Eu fiquei exausta, eu tentei por acho que uns 2, 3 dias, assim, foi péssimo, uma experiência muito ruim. E aí eu decidi não fazer mais isso, não fazer o desmame naquele momento. Eu entendi que há tempo para todas as coisas e que meu filho não estava preparado para aquilo, sabe? Eu entendi que ele era muito pequeno ainda e não estava preparado para o desmame. Então, voltei às mamadas, né? Voltei durante o sono noturno, comecei a ficar mais com ele durante a noite para ele sentir a segurança. E aí, durante a soneca, e aí com 1 ano, ele passou a fazer uma soneca só. E aí, ele começou a associar a mamada com a soneca, o sono, com o peito. Então, ele começou a mamar só para dormir. Então, ele mamava na soneca, que é de 11 horas, meio-dia, e depois ele ia mamar 7h30 na hora do sono noturno, e as madrugadas era uma incógnita, assim. Às vezes ele mamava pra caramba durante a noite, às vezes ele ia direto. Então eu não tinha muito parâmetro, mas normalmente ele dormia 7h30, ele acordava umas 11h30 para mamar e depois mais uma aí durante a madrugada e acordava 6h30, 7 horas e mamava novamente. Então eram algumas mamadas. E aí, pois bem, por que eu decidi desmamar? Não foi nada planejado. Eu não pensei que eu queria realmente levar a amamentação até 2 anos de idade, pelo menos. Só que eu aproveitei o útil ao agradável. Meu peito começou, o esquerdo principalmente, eu não sei o que é, tá? Não procurei me informar. Mas ardia muito quando o Matheus mamava. Começou uma ardência, como se eu tivesse. Sabe quando você pega muito sol na pele e a sua pele não pode tocar, que dói? Meu peito estava assim, mas estava dando muito. Aí eu tentei o primeiro dia, aí no segundo dia eu dei para ele a mamada de 7h30, e aí durante a madrugada eu falei, filho, o peito da mamãe tá doendo, não vai rolar de madrugada. Ele chorou, 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 e aí eu falei, cara, vou começar o desmame. Ele já tá com 1 ano e meio, né? Nessa madrugada ele chorou, sei lá, foi pouquinho, eu achei que ele fosse abrir o berreiro, chorou pouquinho, voltava a dormir, chorou pouquinho, voltava a dormir. E eu entendi que, bom, ele não tá fazendo um grande drama como foi da outra vez, então vou tentar desmamar dessa vez. Por quê? Porque realmente meu peito estava doendo. Eu sou uma pessoa que eu sou meio contra, não julgo, tá? Mas eu não faria. É a pessoa que fala pro filho, né, bota mercúrio para falar que o peito tá doendo e tal.
Eu não faria isso, não teria coragem de fazer isso. Eu não teria coragem, mas como meu peito estava doendo de verdade, eu falava, filho, o peito da mamãe tá dodói. Isso foi na madrugada de quarta-feira, tá? Hoje é dia 5 de fevereiro, então foi no dia 31, talvez, pro dia 1º. Então na madrugada eu não dei. No dia 1º de fevereiro, foi o primeiro dia que eu falei, vou desmamar. Então a soneca não dei, e ele dormiu de boa, assim, ele dormiu, os horários dele foram se desregulando um pouco. Ele que tirava a soneca 11 horas, assim, certamente, ele nesse dia tirou 12:30. Aí, porque, né, ele associou o sono ao peito, não tem como. Então demora mais a dormir. Aí à noite, que eu achei que fosse ser um escândalo. Bom, ele chorou bastante, tá? A primeira noite ele ficou 1 hora chorando, assim, um misto de choro e sofrência, sabe? Que dói nosso coração, mas o meu peito estava doendo muito. Então eu estava muito certa de que, cara, eu não quero essa dor de novo, que dói muito. E aí eu levava meu filho, ele gosta de ficar vendo a rua, né? Os carros passando de noite. Então é 7:30, ainda tem movimento. Aí ele via o movimento e tal. E aí ele demorou 1 hora chorando. Aí quando foi mais 8:30, lá para as 9 horas, ele dormiu. E aí, por incrível que pareça, eu tenho até anotado aqui, eu vou ler para vocês minhas anotações, né? De desmame. Então, no primeiro dia, acordou 11:30, eu não dei peito. Ele chorou, aí a gente voltou a ver os carros na janela. Então, ele acordou e aí ele foi dormir de novo 00:30. Aí depois, ele acordou de novo 3 da manhã, querendo peito. Eu não dei de novo, mas aí ele ficou só uns 10 minutos meio resmungando, assim, sabe? Nem chorou, só ficou mamã, mamã. E depois dormiu. E aí acordou de manhã chorandinho, mas parou também em 5 minutos. Então, as mamadas que ele já estava acostumado, ele deu uma chorada. O primeiro dia é o mais difícil, tá? Então, o que eu costumo dizer? Cara, a mãe tem que estar muito certa do que está fazendo, senão a gente acaba cedendo, porque é muito fácil ceder. Levanta, né? Levanta a blusa e tá aí para jogo. Pronto, chega, não chora tanto. Então, a gente tem que estar muito certo. E por isso que, para mim, o meu peito tá doendo foi uma grande ajuda, porque se não tivesse doendo, talvez eu teria cedido. Porque parte do nosso coração, né? Ver aquele. Poxa, é só o peito que ele quer, tadinho. Mas o meu peito estava doendo muito e não ia rolar. Então, aí no dia 2 de fevereiro, a soneca, ele tirou a soneca 2 horas da tarde, porque ele não conseguia dormir sozinho, associava o peito. Então, eu botei ele no carrinho, fui passear com ele apagou as 2 e foi de 2 às 4. Aí eu pensei, putz, ele acordou 4 horas, ele vai dormir muito tarde. E foi. Ele foi dormir, ele começou a ter sono 9:20, mais ou menos. E aí a gente começou a colocar ele para dormir. Só que em 15 minutos ele dormiu, sem choro, não chorou dessa vez. Ele quis dormir na sala, não quis dormir no quarto, então ele apagou na sala, eu levei ele para o quarto, mas dormiu a noite toda. A glória a Deus, aleluia. Aí no terceiro dia, a gente tinha uma viagem marcada para passar o final de semana. Então ele tirou a soneca indo para esse lugar. À noite, ele quase não chorou. Ele dormiu 8:30 e acordou 6:30. Ele foi direto. Foi uma benção esse hotel. E no dia 4, que foi ontem, né? Eu vou fazer até hoje, até segunda-feira, né? Então, o dia 4, no domingo, ele dormiu também na soneca, voltando desse lugar para a cidade que a gente mora, que é 1 hora e meia. E o sono noturno dele, ele dormiu 8:10, chorou, tá? Quando a gente voltou para casa. No hotel ele não chorou, talvez deve ter achado que era diferente, né? Em casa vai voltar. E aí não rolou. Então, em casa ele chorou, sei lá, uns 20 minutinhos. Aí levei ele para a sala, vamos ver os carros na rua, lá. Aí depois, quando tava mais, aí eu boto ele na cama, aí ele fica querendo peito, fica resmungando. Aí eu falo, filho, vem cá, vamos dormir abraçadinho com a mamãe, deixa a mamãe te dar muito beijinho, deita aqui na barriga da mamãe. Aí ele deita na barriga, né, na minha barriga, da barriga da mamãe, deita na barriga, na minha barriga e dorme. E aí eu fico fazendo cafunézinho na cabeça dele, ele apaga. E aí foi a noite toda também. Ele só acordou às 7 horas da manhã. Então, o que eu tenho a dizer para você que está querendo fazer o desmame se prepara psicologicamente. Você é mãe, tem que estar muito certa disso. E o segundo ponto
que se você não tem horários fixos de mamada, eu era livre demanda, mas a gente estabeleceu uma rotina que ele mamava em horários fixos, associado ao sono. Então, para tirar a mamada e fazer de forma gradual, é o ideal, acaba sendo o ideal, eu acho. Eu iria fazer dessa forma, só que meu peito realmente estava doendo muito. Então, eu fui abrupta. Eu falei, não, vou dar mais mamar e acabou. Mas ele só mamava 3 vezes ao dia, então foi mais fácil tirar. Até agora, né? Depois desse vídeo, não sei o que será. E outra coisa que eu falo que ninguém, eu nunca vi muito vídeo sobre isso também, é que o nosso peito dói muito. A gente fica com o peito muito sensível, cheio de leite. Eu lembro que na primeira noite doía até para eu respirar, de tanto. Cara, ficou muito cheio. Então eu tomei banho, esvaziei na mão. E daí no segundo dia, terceiro dia, eu optei por comprar o remédio que seca o leite. E foi uma benção. Esse remédio me deu reação. Eu fiquei enjoada, me deu muita náusea, cheguei até a passar mal depois de um tempo, mas foi só depois de tomar o primeiro, né? Que a gente corta, são 2 comprimidos que a gente corta na metade. Então, a primeira metade de todas foi que eu passei mal. Depois foi uma benção, eu não passei mal, fiquei ótima, e eu, assim, e não dói mais o meu peito. Tá sensível ainda, tá? Assim, para botar sutiã, top. Eu tô usando um top que é bem apertado, para secar o leite e é isso, assim. Então, o nosso peito dói muito, a gente fica até um pouco ansiosa para chegar a hora da soneca, chegar a hora para ver se o que vai acontecer, mas o que eu tenho para te falar veja se seu filho tem maturidade, se você acha que ele está chorando muito, não é normal, como eu achei da primeira vez, não tem problema voltar atrás da sua ideia e falar, não, filho, então vou te dar um pouquinho de peito, sim, para você ficar aconchegado, e espera o momento certo. A gente às vezes fica muito ansiosa por isso. O meu filho, ele não pegou mamadeira, não pegou chupeta, não pegou nada. Então tem gente que troca, né? Faz essa troca de tipo, ó, toma mamadeira, toma chupeta. Eu não pude fazer isso. O desmame dele foi de uma maneira que eu não esperava. Eu queria levar até os 2 anos de maneira gradual. Não rolou. Eu aproveitei que realmente meu peito estava doendo de arder quando ele mamava e falava para ele, filho, o peito da mamãe tá dodói, tá doendo muito, não tem como te dar, tá doendo. E ele chorava, mas ele já tem compreensão, né? Ele já entende o que é tá dodói, né? Então, para mim tem sido uma bênção esse tempo, principalmente porque ele dorme a noite toda, isso é assim a glória de Deus nessa terra. Ele acordava pouco, mas assim, a noite toda, eu acho que só foi uma vez na vida. E agora com o desmame. Então, se você precisa de coragem para desmamar, está aí, dorme a noite toda. Vai ser difícil nos primeiros dias, mas pensa, estabelece um tempo. Na minha cabeça, eu ficava nesse mantra, assim, ó, é um mês, que eu acredito que é o pior dos cenários, ficar um mês com a criança chorando, chorando. Então, eu botei esse mês de fevereiro, a partir de março, vai ser uma benção. Então, no primeiro dia eu ficava assim, um mês na sofrência, um mês na sofrência, um mês na sofrência. Nem foram, sei lá, 3 dias, 4. E aí ele ainda está se adaptando a esse novo momento, né? Então, eu espero que esse vídeo possa ajudar você, mamãe, que está nervosa com esse momento. A gente cria uma expectativa muito maior e os nossos filhos sempre nos surpreendem, assim. Eles estão muito mais prontos do que a gente, com certeza. Só que espera teu filho estar pronto, espera você estar pronta psicologicamente, e isso não vai cortar laços, não vai acabar com a sua conexão com o teu filho, pelo contrário. Você vai ver que ele vai ter um amadurecimento e que a relação de vocês dois vai amadurecer. Eu vejo meu filho bebendo muito mais água, comendo muito melhor e chamando mais pelo pai do que pela mãe, o que é uma bênção para mim. Eu acho isso muito legal. Eu tenho notado essas pequenas diferenças de comportamento. E esse vídeo já está muito longo, daqui a pouco vai dar 15 minutos de vídeo falando sobre desmame, mas é porque é um assunto que dá pano para manga e eu espero que você goste. Eu estou aqui, estou indo para o 5º dia de desmame e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, orem pela mãe aqui, orem pela criança e vamos embora, vamos juntos. Se quiser mais vídeos sobre isso, sobre maternidade, enfim, bota sua sugestão aqui nos comentários, me conta como é que foi sua experiência de desmame. E é isso. Vamos juntas. Se eu puder ajudar, estarei aqui, tá? Lembrando, eu não sou especialista,
não sou médica. Então, se tiver alguma dúvida séria, pergunta para o pediatra, pergunta para a sua obstetra, tá bom? E vamos juntas. Beijo, tchau!